aí eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Seguinte, nessa semana, que sempre eu libero conteúdo na segunda-feira, eu mandei 2 vídeos para vocês, tá? O primeiro está falando sobre desvio padrão e variância. O primeiro eu estou falando sobre o que veio escrito na apostila. Tem o exemplo de 2 jogadores, quantas cestas eles fizeram em 6 partidas. E aí a apostila faz todo o cálculo da variância e do desvio padrão, tá? Inclusive a apostila vai explicando o que significa essa informação. Então, esse videozinho, esse primeiro videozinho, são das páginas, peraí, galera, das páginas 20 e 21 da apostila, né? No final, ele chega à conclusão que o jogador 1 tem 2,65 de desvio padrão e o jogador 2, 1,41. O que significa isso? Que o jogador 2, ele é mais constante, ele faz ali sempre quase a mesma pontuação. Ele distorce pouco em relação à média dele, que eram 19 pontos por partidas, tá? E depois eu fiz o vídeo 2, tá? Que é explicando o exercício 2 da página 22. Esse eu fiz uma tabelinha, tá? E aí eu fui lá na videoaula gravada, fui explicando o que cada coisa representa, tá? Bem, para iniciar... Peraí que eu perdi. Aqui, já achei. Para iniciar a aula de hoje, nós vamos começar com um da 22, tá? Vamos lá. Então, provavelmente aí vocês devem estar começando a acompanhar as pesquisas aí eleitorais, né? Intenções de votos e tal. E sempre fala, quando a gente assiste as reportagens aí, qualquer jornal, fala assim, o erro, né? Tantos pontos para mais ou tantos pontos para menos, né? Sempre traz essa informação na pesquisa. O que é esse erro, né? Essa porcentagem de erro? É justamente o que a gente chama de desvio padrão, tá? Quando a gente fala lá de pesquisa, ele transforma em porcentagem, mas é justamente esse desvio padrão. Então, o que significa isso? Vamos supor, o governante lá tem 14% da intenção de votos e o desvio padrão é de 2%. Então, significa que ele está entre 12 e 16. Então, 2 pontos para mais e 2 pontos para menos, tá? O exercício 1 da página 22, ele é um exercício super simples, super tranquilo. Por quê? Porque ele pede só para calcular a variância e o desvio padrão e ele dá pouquinhas informações para a gente. Ele não dá nem situação problema, nada. Então, ele não é muito comum aparecer nos vestibulares desta forma, tá? Tanto no Enem todo ano cai esse conteúdo, tá? Variância, desvio padrão, média, moda, mediana, todo ano cai pelo menos umas 2, 3 questões desse assunto, mas não assim, tá? Geralmente tem uma situação problema, tem um exemplo, não simplesmente os dados, tá? Então, vamos lá. Para calcular a variância, tá? O primeiro passo que eu preciso é ter a média dessas informações. Então, eu vou iniciar aí com a letrinha A, tá? Esse exercício 1 encontra-se na página 22 da apostila. Então, eu preciso descobrir a média desse item A aqui, ó, tá? Do 4, 9, 5, 3, 8, 6 e 7. Alguém pode explicar para mim como é que eu consigo calcular a média desses valores? Você vai somar tudo e dividir pelo número de números? Isso, muito bem, certinho. Então, é a Nathalie que falou? Isso, Pro. Tudo bem. Seguinte, então vocês vão fazer justamente isso que a Nathalie sugeriu aí. Vão somar todos os valores. Então, 4 mais 9, mais 5, mais 3, mais 8, mais 6, mais 7. E vão dividir pelo total de informações que ele tem. Ele tem 7 números aí. Podem utilizar a calculadora, não tem problema, tá? Estatística, o uso da calculadora é permitido, sem problema algum. Somem aí para mim todos esses valores. Deu 42. Muito bem, 42. Como eu tenho 7 números, 42 dividido por 7 dá o total de 6, tá? Essa é minha média. Para fazer a variância,
sem tabelinha, sem nada, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer para cada informação, tá? A diferença do número que está lá para a média e elevar ao quadrado. Então, vamos fazer juntos, ó. O primeiro número que tá lá é 4. Então, eu vou fazer assim, ó. 4 menos 6, que é a minha média, elevar isso ao quadrado. Depois, o segundo número que está lá é 9. 9 menos a média, que é 6, e elevar ao quadrado. Mais o próximo número que está lá, 5. 5 menos a média, que é 6, elevar ao quadrado. Professora, dá um pouquinho de trabalho. Dá mesmo, tá? Quando ele tá sem os dados, sem tabelas, dá um pouquinho de trabalho mesmo, tá? Então, continuando aqui, ó. 3 menos 6, que é a minha média, eleva ao quadrado. Depois, do 3 tem o 8. 8 menos 6, que é a minha média, eleva ao quadrado. Depois, eu tenho um 6 menos 6, eleva ao quadrado. E, por fim, eu tenho a última informação, que é o 7 menos 6, que é a média, eleva ao quadrado. Tudo isso daqui será dividido pela quantidade de dados, que nesse caso aqui são 7, tá? Eu vou só movimentar um pouquinho minha tela aqui, só para a gente fazer as continhas, tá? Vamos lá. 4, eu tenho, devo 6. Tenho 4 e devo 6, estou devendo 2. 9 menos 6, essa é mais fácil, 3 ao quadrado. Depois mais, 5 menos 6, essa dá negativo, menos 1. Depois, a gente tem 3 menos 6, tenho 3 e devo 6, ó. Estou devendo 3, elevado ao quadrado. Depois, 8 menos 6 dá 2, eleva ao quadrado. 6 menos 6 é 0, eleva ao quadrado. E 7 menos 6 dá 1, eleva ao quadrado. Tudo isso sobre 7. Lembre-se, pessoal, eu vou deslocar aqui um pouquinho, depois eu volto, só para a gente fazer a continha certinho, tá? Número negativo elevado a expoente par fica sempre positivo. Então, todas essas informações aqui ficarão positivas. 2 vezes 2 dá 4, mais 3 vezes 3 dá 9, né? Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 1 vezes 1 dá 1. Depois, negativo elevado a expoente par também fica positivo. 3 vezes 3 dá 9. Depois, 2 elevado ao quadrado dá 4. 0 elevado ao quadrado dá 0. E 1 elevado ao quadrado dá 1. Tudo isso dividido por 7. Vou lá, vou somar esses valores. Acompanha aí comigo, ó. 9 com 1 dá 10. 9 com 1 dá 10. Então, deu o total de 20 aqui. 20 com mais 4, deu 24. Com outro 4 que tem aqui, 28. 28 dividido por 7. 28 dividido por 7 dá o total de 4, tá? Então, essa é a minha variância. Pode falar. Tudo bem? Hello, hello? Tudo bem, Pro. Então, tá bom. Agora, gente, o desvio padrão, tá? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão aqui será igual à raiz quadrada da variância. A variância deu 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. O que é esse 2 aqui? O que é esses dois números? É que esse conjunto de dados, que tem a média 6, ele está mais ou menos aí 2 números para cima e 2 números para baixo. Então, se a gente pegar 6 e somar, dá 8, né? Ah, Pro, mas eu tinha visto um 9, tudo bem, né? E se eu também tirar do 6, 2, dá 4, aí algum pode dizer, ah, mas eu vi um 3, né? Mas é mais ou menos 90 e poucos por cento dos dados tá 2 pontos para cima e 2 pontos para baixo. Tudo bem até aqui nesse cálculo, nesse exercício? Alguma dúvida? Não, Pro. Não? Então tá bom. Sim. Vou zerar minha lousa. Lembrando que a aula é gravada, depois eu disponibilizo lá para vocês, tá?
Agora eu vou voltar lá no meu exercício. Ixi. Aqui em cima. Aí, voltou. Agora eu vou apagar esse restinho. Agora nós vamos focar a letra B, tá? Lembrando que estamos na página 22 aí. Letra B. Letra B. Como é que eu faço? Vou por aqui em cima. Como é que eu faço para calcular a média na letra B? A mesma coisa que você fez na A. Exatamente. A mesma coisa que eu fiz na A é somar tudo e dividir por... Pelos números que tem, Por no 8. caso. Isso, no caso, 8. Muito bem, certinho. Vamos lá, somem todos para mim, vê quanto é que dá no total aí. Eu acho que deu. Se eu não fiz errado, eu acho que deu 96. Isso, certinho. 96. Alguém deu diferente? Não. Não. Tá bom. 96 dividido por 8 deu 12. 12. Muito bem, certinho, galera. Vamos fazer a variância. Então, quando tá assim, ela dá um pouquinho de trabalho, mas a gente tem que ter paciência, calma. Então, vou montar ela aqui, ó. O primeiro valor, que é 10, tiro a média, que é 12, elevo ao quadrado. O próximo valor aqui também é 10, aí 10 menos 12, elevo ao quadrado. Depois, a gente tem 1, 2, 3, 4 12, tá? Aí vai ficar 12 menos 12 ao quadrado. Pro, não quero nem fazer essa, porque eu já sei que dá zero. Tem algum problema? Não, tá? Eu só estou fazendo passo a passo para que vocês possam entender, tá? Mas não tem problema não, quem já foi direto, né? Então, ó, tinham 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 12. E tem 2, 14. Então, aqui vai ficar 14 menos 12 ao quadrado e 14 menos 12 ao quadrado. Tudo isso será dividido por 8. Variância é igual. Tenho 10 e devo 12, estou devendo 2, vou elevar ao quadrado. Tenho 10 e devo 12, devo 2, vou levar ao quadrado. Gente, eu vou zerar essas daqui, tá? 12 menos 12 dá 0, 12 menos 12 dá 0, 12 menos 12 dá 0, 12 menos 12 dá 0. Já cancelei aí para o número não ficar tão grande, tá? Aqui, ó, 14 menos 12 dá 2 ao quadrado. E a última, 14 menos 12 dá 2 ao quadrado. Lembrando que tudo isso será dividido por 8, tá? Vou continuar aqui. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 2 vezes 2 dá 4. A mesma coisa aqui, número negativo elevado a expoente par fica positivo. 2 vezes 2 dá 4. Depois 2 elevado ao quadrado dá 4. Depois 2 elevado ao quadrado dá 4. Lembrando que tudo isso é dividido por 8, tá? Somei tudo isso daqui. 4 mais 4, 8. 8 mais 4 dá 12. E 12 mais 4 dá o total de 16. 16 dividido por 8, tá? 16 dividido por 8 é 2. Essa daqui é a minha variância. Alguma dúvida na variância? Ô, professora, ali De... como Não. repetem, pode fazer tipo vezes 2? Pode, Menos 12, 10 menos 12. pode, certinho. É mais Ai, fácil. como é que é seu sobrenome mesmo? Pô, Maria Eduardo. Ai, ai. Pode sim, tá? Sem problema nenhum. O que ela tá falando, gente? Como aqui você tá aparecendo várias vezes, você só multiplica em vez de ficar somando, né, um monte de quebradinho, sem problema nenhum. Depois, nós vamos calcular o desvio padrão, tá? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada de 2, essa não dá exata, né? Exatamente, não tem problema nenhum. Na prova, inclusive, se não der exata, eu escrevi no enunciado. Considere tantas casas depois da vírgula, tá? Então, aqui, né, a raiz quadrada de 2
dá 1,41, tá? Aproximadamente. Se eu pedisse só uma casa depois da vírgula, 1,4, né? Se eu pedir duas casas, 1,41, e assim por diante. Pescaroli, lembrei seu sobrenome, Pescaroli. Tudo bem até aqui? Galera? Sim, Sim? bem, tudo Pro. bem. Então, tá bom. Vou trocar a minha tela aqui. Então, exercício 1, tá? Isso daqui, gente, foi mais para a gente treinar. Não é comum aparecer aí nos vestibulares, tá? Vou trocar minha tela. E agora eu vou para o exercício 3. O exercício 3, eu organizei da mesma forma que eu fiz o 2, tá? Uma tabelinha aí. Então, eu vou voltar aqui na minha apostila para a gente acompanhar. Eu não copiei o enunciado, mas ele diz assim, ó. Com o objetivo de melhorar a qualidade de seus produtos, uma empresa criou aí um serviço de atendimento ao consumidor. Esse serviço de atendimento é o SAC, né? Nos primeiros 30 dias, os números de chamadas recebidas foram. Então, o número de chamadas diárias. Então, 3 vezes, receberam 3 chamadas. 4 dias aconteceu isso. 5 chamadas, em 10 dias aconteceram isso. 8 chamadas, em 11 dias aconteceram isso. 10 chamadas lá diária, 3 dias aconteceu isso. E teve 2 dias que tiveram 15 chamadas, tá? A primeira pergunta que ele faz é: qual é a média diária de chamada deste período, tá? Para fazer essa média diária, tá? Eu poderia somar tudo e dividir por 30, porque eu tive 30 dias analisando. Para somar tudo, isso dá um super trabalho se a gente não pensar em tabelinha, tá? Por exemplo, como é que seria essa ideia de somar tudo, né? Eu tenho 4 dias que tiveram 3 chamadas, então eu viria 3 mais 3 mais 3 mais 3, 4 vezes. Depois, eu tenho 10 dias que teve 5 chamadas diárias. Então, seria 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 10 vezes, né? Então, para facilitar isso, existe uma operação na matemática, que é a multiplicação. Então, para isso, a professora criou essa coluna aqui. Essa coluna está intitulada X vezes Φ. O que esse X está representando? A quantidade de chamadas diárias. O que esse Φ está representando? Quantas vezes isso aconteceu, tá? Então, a professora criou essa coluninha aqui que eu coloquei na cor vermelhinha, aqui uma flecha, né? Que tem essa função de multiplicar ao invés de ficar somando tudo, tá? Então, acompanhem comigo aí. Vou multiplicar. 3 vezes 4... 12. 12, muito bem. 5 vezes 10, 50. 50. 50, muito bem. 11 vezes 8, 88. 88. muito bem. 10 vezes 3, 30. 30. muito bem. E 2 vezes 15, 30. 30. 30 também, ok? Agora tem que somar tudo isso. Somem aí para mim e me digam o total que dá isso. Deu 210. Eu acho. 210, é isso mesmo, meu também é 210, ok? 210, então, o que é esse 210? 210 é o número total de chamadas recebidas aí no 30 dias. Vou dividir por 30, tá? 21 dividido por 3, 7 chamadas, tá? Então, em média, eles recebem aí 7 chamadas, tá? Dúvidas na letra A? Não, Pro. Não. Aí na letra B, ele pede assim: qual é o desvio padrão do número de chamadas? Para calcular o desvio padrão, né? Eu preciso fazer a raiz quadrada da variância, ou seja, eu não tenho a variância. Para tornar isso mais fácil, porque imagina, você teria que fazer com 30 números. Como é que a gente fez a conta da variância anteriormente? Pegava aqui, ó, o 3, subtraía a média, elevava ao quadrado. Só que eu teria que fazer isso daqui 4 vezes.
Então, eu teria que fazer de novo. 3 menos 7 elevado ao quadrado. 3 menos 7 elevado ao quadrado. 3 menos 7 elevado ao quadrado. Tudo isso que eu fiz para o 3, eu teria que fazer 10 vezes para o 5. Então, isso ficaria uma conta gigantesca. Então, para facilitar isso em estatística, a gente utiliza essa tabelinha. Então, olha o que essa tabelinha faz. Nessa coluninha que eu estou destacando na cor azul, eu pego o X. O que o X está representando aqui? O número de chamadas diária. Então, é 3, 5, 8, 10, 15. E eu vou subtrair a média. Então, vou pegar o X e vou subtrair a média. Lembrando que a média é 7, tá? Vamos lá, então, comigo. Ajudem eu a compor aqui. 3 menos 7 dá quanto? 4, Pro. Menos 4. Muito bem, menos 4, certinho. Depois, ó, 5 menos 7. Menos 2. Muito 2. bem. Isso. Cuidado que é negativo, mas não tem problema nenhum. Depois, 8. E eu vou tirar 7. 8 menos 7. 1. 10 menos 7. 3. 3. E 15 menos 7. 8. 8, certinho. Na próxima coluna, que eu vou destacar na cor verde, eu vou pegar esses valores que eu acabei de fazer e vou elevar ao quadrado. Olha lá, x menos a média elevado ao quadrado. Então, esses valores aqui, vou elevar ao quadrado. Número negativo elevado a expoente par, vai ficar todos positivos aqui, tá? Então, vamos lá. 4 vezes 4. 16. 16. Tudo bem. 2 vezes 2. 4. 1 vezes 1. 1. 3 vezes 3. 9. 9. E 8 vezes 8. 64. Muito bem. Por fim, eu vou pegar essa coluna que eu acabei de fazer e multiplicar pela frequência. Então, eu vou destacar aqui numa cor coloridinha, ó. Eu vou pegar essa coluna que eu acabei de fazer e vou multiplicar pela minha frequência, porque é quantas vezes isso acontece, tá? Então, vou pegar essa coluna e vou multiplicar pela frequência. Se precisar a calculadora, não tem problema, tá? Estatística, o uso de calculadora é constante, tá? Então, vamos lá. 16 vezes 4. 64. Muito bem. 4 vezes 10. 40. 40. Bem. 1 vezes 11. 11. 9 vezes 3. 27. 27. Muito bem. E 64 vezes 2? 128. Isso. Para calcular a variância, eu vou somar todos esses valores e dividir por 30. Somem todos esses valores para mim. Podem usar a calculadora sem problema nenhum. 270. Muito bem. 270, certinho. Dividido por 30, tá? Porque foram 30 dias analisando a quantidade de chamadas. Deu 9, Pro. Isso, muito bem, deu 9, certinho, tá? O que é 9? É a variância, tá? Mas vamos voltar no enunciado. O enunciado pedia a variância, ele falava assim: qual é o desvio padrão do número de chamadas diárias? Ele não quer a variância, ele quer o desvio padrão. Então, o desvio padrão é igual a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3 chamadas, tá? Esse exercício, gente, é muito comum aqueles lugares que faz o telemarketing ter essa dimensão, principalmente quando eles recebem ligações. Por quê? Ele tem que ter uma quantidade de funcionários aí, de acordo com as respostas, que tem que dar conta de 10 chamadas diárias, tá? Porque se em média eu tenho 7 chamadas
e o desvio padrão são 3, então ou é 3 para baixo ou é 3 para cima. Então, se você pegar 7 com 3, dá 10 chamadas. Então, eu tenho que ter uma quantidade de funcionários suficiente para dar conta dessas 10 chamadas. Então, é assim que se faz aí nesses lugares que recebem reclamações, que se faz o cálculo. Ele analisa, às vezes, 30 dias, às vezes 60 dias, para saber se precisa contratar mais funcionários ou não. Ok? Ok, galera? Diga. Eu posso, em vez de fazer sempre essa tabela, eu posso pegar só a última coluna e fazer, tipo, ela automática? Tipo, de uma vez? Pode. Se você conseguir, pode. Não tem problema não, Larissa. Eu só faço assim, mais quebradinho, para facilitar. Mas se você já quer ir direto, tudo bem. Não tem problema não. Tá bom. Tá bom? Sem problema. Na prova, inclusive, que ela já tá pronta, né? Eu coloquei a tabela completinha para vocês. Mas se você quiser, porque eu só vou querer a resposta final, né? Mas se você quiser ir direto, já eleva ao quadrado e já multiplica, não tem problema nenhum. Tá bom. Tá bom? De nada. Tudo bem aqui, gente? Sim, Pro. Então, tá bom. Agora, eu vou para o exercício 4, da mesma página 22. Deixa eu encontrar ele aqui. Já achei, tá? Esse exercício 4, gente, precisa tomar cuidado, porque ele não ficou pedindo para fazer conta, tá? Inclusive, teve um ano que eu passei ele para os alunos e teve aluno que fez a maior confusão, porque ele ficou inventando essas contas. Ele é claro, ele pergunta assim, o que vai acontecer, tá? Então, ele não quer que vocês façam todos os cálculos. É só dizer se vai aumentar, se vai ter mudança ou não, tá? É um exercício aí bem tranquilo, inclusive. Parece complicado, mas ele é bem tranquilo, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que ele pede. Ele fala assim, ó. No quadro a seguir, o quadro a seguir mostra os salários dos funcionários de um escritório. Então, eu tenho lá um escritório, tem um total de 20 funcionários, 3 ganham R$ 1.500, 5 ganham 1.800, 3 ganham 2.500, 8 ganham 3.000 e apenas um ganha 5.000, tá? A primeira pergunta é, qual é a mediana, tá? Ele não está pedindo média, não está pedindo desvio padrão, não está pedindo variância. Ele está pedindo qual é a mediana. E o segundo, ele está pedindo a moda desses salários, tá? Então, lembre-se, pessoal, para fazer a mediana, eu preciso organizar os dados em ordem crescente, tá? Eu vou ter que organizar os dados em ordem crescente. Então, eu vou colocar assim aqui um ME de mediana e eu vou organizar os dados em ordem crescente, tá? No total, eu tenho 20 funcionários, né? No total aqui. Eu preciso anotar aqui em cima os 20 salários para chegar na mediana? O que vocês... Não, você pode ir até o 10, não pode? Até o 11º, na verdade, porque como aqui serão 20, né? Se a gente dividir 20 por 2, você vai ter 10 para um lado e 10 para o outro, né? Então, para você calcular a mediana aqui, você vai ter que ter a média do 10º salário e o 11º, tá? Então, isso é uma dica importante lá na hora do Enem, na hora de um vestibular. Não precisa anotar os 20 salários. Chegou no 10º e no 11º, já pode parar, tá? Então, eu vou organizar eles aqui. Vou fazer pequenininho, mas vou organizar. Ó, 1.500, 1, 2, 3 vezes, tá? Agora eu tenho 5 de 1.800. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, já tenho 8 aqui. Agora eu tenho 3 de 2.500. Então, 1, 2, 3. Olha só, neste momento eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o 11º. Então, eu já consigo calcular a minha mediana. A minha mediana aqui, ela será uma média do 10º salário e do 11º.
Óbvio que eles são iguais, né? Então, se você nem quiser fazer a conta, não precisa. Mas se você somar esses dois salários, 2.500 com 2.500 dá 5.000, e 5.000 dividido por 2 dá 2.500. Então, a primeira pergunta é: qual é a mediana dos salários? A mediana é R$ 2.500. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não, pronto. Não. Depois, ele pede a moda, tá? A moda, tá? M-O, moda. E aí, qual é o salário que está na moda? Quem é o que tem a maior frequência? É o 3. 3.000. 3.000. Muito bem, R$ 3.000, ok? Isso daqui foi a letra A desse exercício, tá? A média, desculpa, a mediana é 2.500 e a moda é 3.000, ok? Vamos à primeira pergunta. Olha só, letra B. Se cada funcionário receber um aumento de R$ 300, o que vai acontecer com a média salarial e com o desvio padrão? Pessoal, todo mundo ganhou R$ 300 a mais aí no salário. O que vocês acham que vai acontecer com a média? Alguém tem uma sugestão? Ela vai crescer. Ela vai aumentar R$ 300. Exatamente. Muito bem, Nathalie. Ó, ela vai aumentar R$ 300. Porque todo mundo ganhou R$ 300 a mais. Então, a média também vai aumentar R$ 300, ok? E o que vocês acham que o desvio padrão? Você acha que vai mexer nele? Eu acho que sim, né? Se aumenta a média, aumenta de. Ah, não sei. Depende. Porque vai depender da variância. Então, como você teve aí o mesmo aumento para todo mundo, o desvio padrão não se altera, tá? Não ocorre alteração. Ele fica exatamente igual, porque os R$ 300 foi para todo mundo igual. Então, aumenta na média, mas na hora que fizer a subtração ali, o desvio padrão vai manter o mesmo valor, não vai trocar nada. Certo? Hello, hello, gente, certo? Não precisa ficar fazendo conta nesse. Vamos lá. Próximo, letra C. Considere que cada funcionário receberá um aumento de 10%. O que acontece com a média salarial? Vai aumentar também 10%? Aumenta 10%? Isso, aumenta 10%. Muito bem, certinho. E o desvio padrão? Continua a mesma coisa? Isso, continua a mesma coisa. Não ocorre alteração. Nossa, é tão ruim escrever com essa caneta. Ok? E a última é a letra D. Olha só. O que vai acontecer com a média salarial se forem contratados mais 5 funcionários com um salário de 2.500? Agora eu vou aumentar mais 5 funcionários ganhando 2.500. O que vai acontecer com a média? Vai aumentar também? Ou vai aumentar? Aqui a gente até nem vai aumentar um pouquinho, porque você está pondo 5 pessoas ganhando 2.500, né? Na verdade, quando você coloca ali mais 5 pessoas, você vai ter um valor alterado, né? Então, vamos supor que a média antes era 7.000. No caso, não é 7.000, porque é muito, né? Vamos supor que a média era 2.800, tá? Quando eu contrato 5 funcionários ganhando 5.000, eu altero a minha média. A minha média sofre alteração de valor, certo? Só estou deixando ela ali. Beleza. Beleza? E o desvio padrão, o que vocês acham? Que altera também? Se eu coloco mais 5 funcionários ganhando 2.500? Eu acho que sim, porque a média mudou, né?
Exatamente, a média mudou. E é interessante, porque como eu coloco gente ganhando 2.500, o meu desvio padrão acaba caindo um pouquinho aí, tá? Então, eu vou anotar aqui na letra D que ocorre alteração nos dois valores, tá? Tudo bem nesse exercício 4? Sim. Sim? Tudo bem. Então, ó, não é um exercício na qual você precisa ficar fazendo muitas contas, é mais aí para analisar, tá? Não precisa ficar fazendo muitas contas. Vou apagar tudo, vou zerar aqui. Eu sei que eu estou no finalzinho da aula aí, mas não vão embora, não durmam. Nós vamos ao último exercício, que é o exercício 5, tá? Esse exercício, gente, é uma questão de vestibular, tá? E ele, na verdade, nem tem muita conta, é uma interpretação, tá? Vou ampliar ele aqui. Não fica torto. Aqui, isso. Desce só um pouquinho, tá? Então, é mais uma interpretação de texto, não tem muita conta, tá? Vou ler para vocês. Vamos lá. Ele fala assim, ó. Considere as seguintes medidas descritas das notas finais dos alunos de 3 turmas. A turma A tem 15 alunos, a turma B também tem 15 alunos e a turma C tem 14. A média deles estão todas iguais. Quando você soma todas as notas dos alunos e divide pelo total dos alunos, em todas as turmas, a média foi 6. Porém, o desvio padrão na turma A é de 1,31. Na turma B, é de 3,51. E na turma C, é de 2,61. Com base nesses dados, considere as seguintes afirmativas. Primeira, apesar das médias serem iguais nas 3 turmas, as notas dos alunos da turma B foram as que apresentaram mais heterogêneas. Heterogêneas são notas diferentes. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Verdadeiro. Verdadeiro? Por quê? Por que ela é verdadeira? Alguém poderia conseguir me explicar? Eu acho que a variância foi maior. Igual Isso. a- E nem é a variância, porque é claro que a gente consegue pensar na variância porque a gente tem o desvio padrão, né? Mas é justamente porque o desvio padrão foi maior. Então, foi de 3,5. O que significa isso? Que teve aluno que tirou da média 3,5 para baixo e teve aluno que da média, que é 6, tirou 3,5 para cima. Então, teve 9,5, por exemplo. Mas também teve aluno que tirou 2,5, tá? Então, é por isso que ela é verdadeira. As notas as notas dos alunos da turma B foram as que se apresentaram mais heterogênea, ou seja, mais diferentes notas, tá? Segunda afirmação, vamos lá. As 3 turmas tiveram a mesma média, mas com variação diferente. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. Mesmo motivo da de cima, tá? Mesmo motivo da de cima. O desvio padrão mostra quantos alunos aí, quanto eles ficaram para baixo da média e para cima, né? Então, apesar de ter as mesmas notas, pelo desvio padrão, a gente consegue perceber que essas notas são diferentes, tá? Terceira e última. As notas da turma A se apresentaram mais dispersas distantes, em torno da média? Falso. Falso, muito bem, né? Na verdade, elas as que estão mais pertinho da média, né? O desvio padrão menorzinho aqui prova que as notas estão bem próximas da média, tá? Qual é a alternativa correta, então? D. D. Inclusive, para que eu falei dessa questão, né? No finalzinho da página 21, tem um quadro roxo que diz o seguinte, e esse quadro é muito importante, ele fala assim, ó, quanto mais próximo de zero é o desvio padrão,
mais homogêneo é o conjunto de valores, ou seja, os valores se apresentam menos dispersos em torno da média. Então, é justamente uma informação que está lá no conteúdo e que seria utilizada para resolver essa questão aqui do vestibular. Certo, galera? Certo, Pro. Então, tá. Eu vou parar de compartilhar a tela, parar a minha gravação.